Alô! Vamos lá então, vamos para mais um bate-papo, vamos para mais um caminho. Tu sabe que desde que eu comecei a gravar isso, foi por conta de ter concluído lá a história do caminho de Fátima, né? De ter registrado todo esse processo que eu fiz de treinamento até chegar lá, compartilhar como é que foi Fátima, contar Uhum. essa história. E aí eu então, deixa eu aproveitar que vai fazer um ano isso, vai fazer um ano que eu fiz todo esse caminho de Fátima. Eu acompanhei, eu Foi em lembro. setembro. E aí eu pensei, não, mas deixa, tem mais histórias aí que são incríveis, contar toda a trajetória, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu desafio. E aí então começou esse processo de gravar, fazer um bate-papo com o pessoal do grupo, e hoje aqui a Denise. E aí, Denise, tudo certinho? Bem-vinda. Obrigada, tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu já estava já há bastante tempo para gravar, né, Denise? A gente estava aí Ah, tentando, aí hoje que conseguimos bonito, sentar aí né? para contar a história. E no fim das contas vai ficar mais interessante ainda porque tu tá chegando de uma prova nesse final de semana. Exatamente, mais uma meia para conta. Mais uma meia maratona. Então a história da Denise é a seguinte: tu nunca tinha corrido na vida antes de começar a fazer o acompanhamento. Nada, Vini. Na verdade, assim, o que me motivou a começar a correr, eu acho que todo o pessoal do grupo sabe, né? Foi vencer o luto, né? Então, assim, eu estava numa fase bem complicada, Vini, porque meu marido faleceu no dia 31 de dezembro de 2021. E no dia 19 de janeiro de 2022 faleceu minha mãe. Então foi assim uma fase, ainda está sendo, né, Vini? Ainda é difícil, ainda é complicado. E então eu fazia antes disso, eu ia para academia, eu fazia exercício, mas eu não estava conseguindo dormir, estava muito difícil, eu estava ficando muito deprimida, né? Em razão do luto, é o luto, né? E é difícil, é muito difícil superar assim duas pancadas assim desse tamanho, uma atrás da outra, assim. Eu acho que a dor atinge um limite, assim, só quem Ah, passa sabe, né? é. Então eu continuei indo na academia, né? Parei um pouco no início, depois eu fiquei um tempo aqui em Santa Catarina, eu fiquei até o final de fevereiro em Santa Catarina, estava sem coragem de voltar para Corumbá. Final de fevereiro houve alguns problemas, eu precisei voltar. E aí voltei para academia de novo, mas não dormia, não conseguia dormir. Dormia 1, 2 horas na noite e era muito difícil. Aí o Rinaldo, meu anjo da guarda, nesse momento, estava sempre insistindo: sogra, por que você não corre? Porque ele estava correndo, estava bem motivado naquela época, até hoje, né? E quando eu estava aqui, meu filho também, ele fazia caminhadas na praia. Ele começou a me convidar, e ele foi vendo que aquilo estava, né, eu estava gostando daquilo. E aí ele começou, vamos dar uma corridinha, mãe? Então eu e ele, né? Corria assim, 500 metros, caminhava um pouquinho, mais 500 metros, caminhava um pouquinho. Daqui a pouco começou uma disputa entre mim e ele. E, ficou... Que legal. e ele viu que aquilo estava me fazendo bem. Você vê que engraçado, né, Vini? Já naquela época, né, mergulhada naquele mar de dor, assim, a corrida já abriu uma brechinha que na época eu não entendi, né? Não via como. Hoje eu enxergo assim que já naquela época que eu nem fazia ideia de correr, já era a corrida me puxando daquele Sim. universo que eu estava, né? Então isso eu acho muito bonito assim. Aí com mais um incentivo, daí eu liguei, né, para o Rinaldo, mas disse: olha, tô correndo com o Cícero, e o Rinaldo ficou todo feliz, olha, isso aí mesmo. E já deu umas dicas, corre um pouquinho, anda um pouquinho e tal. Mas isso eu estava assim, o dia que eu consegui fazer 2 quilômetros sem parar, sem correr, foi o auge da minha vida, né? Olha aí, que Foi. legal. E a gente tá gravando agora, setembro de 2023. A gente tá falando aí início de 2022, Exato. primeiro semestre ali, fevereiro, então março, quando tu começou a fazer essas primeiras, teu primeiro Exato. contato, assim, de fazer as Foi, primeiras corridas. foi. Aí voltei para lá aí voltei a fazer exercício, não conseguia dormir, o Reinaldo insistindo, eu comecei a correr lá em Corumbá, assim, né? E ele sempre insistindo, ele tinha me mandado umas 3 vezes o teu contato, Vini, e tava ficando, tava ficando ali.
E eu começava, né? Trabalhava, no final da tarde ia corria um pouquinho eu mesmo me desafiando. O dia que eu corri 5 sem parar foi o máximo, né? Me achei a maratonista, né? E aí foi nessa época que ele correu, isso que é legal de contar, que eu vou citar aqui uma Isso. pessoa que ele nem sabe, que é o Léo, que eu tenho um carinho muito especial por ele, ele nem sabe. O Rinaldo foi correr 21 em Campo Grande. E estávamos toda a família dele, mais eu e Larissa. E na largada, estávamos do ladinho, né? Larissa, eu, a irmã de Rinaldo e o pai de Rinaldo. E o Léo fez uma abertura de corrida que foi, assim, muito bonito. Eu não Olha sei, eu não aí, vou... que legal. Eu não conhecia essa história aí. Essa aí é Olha, nova para mim. foi. Eu não vou saber repetir o que ele disse. Eu sei que me tocou fundo. E eu olhei para o lado, daí quando o pessoal saiu, que ele ficou falando, né? Olha, vocês sabem o tamanho da dor, quanto foi difícil para estar aqui. E eu entrei naquele discurso dele assim e vi Rinaldo ali nervoso para sair, a expressão, nossa, aquilo me Isso a gente está puxou, falando sabe? da Maratona de Campo Grande, né? Que Isso. é normalmente em julho. Julho, que foi quando eu te procurei. Ah, E eu olhei para o lado, Dani estava com os olhos marejados, ela falou, ai, estou quase chorando. Ela se emocionou, a irmã de Rinaldo. E ali nós decidimos, eu, a irmã de Rinaldo e o pai de Rinaldo corrermos também. E o pai de Rinaldo falou, e nós vamos correr em Bonito. Olha, e corremos, efetivamente corremos os três também. isso foi quando teve o nosso contato, né? Foi então Foi. ali em julho do ano passado. E aí eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu não conheço, nunca tinha visto. Quem é essa louca? Daí dizendo, Vini, olha, a questão é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu vou correr meia maratona em Bonito em dezembro. Eu falei, pô, que legal, né? Que bacana. E aí, Quantas quanta... provas você já fez? É... Já fez alguma prova? Como é que foi? Não, nunca fiz nenhuma prova. E aí, então, a gente fez o nosso primeiro contato. Toda essa trajetória, e eu tava louco para gravar essa história, Denise, porque a tua trajetória ela é linda, porque ela tem todo um contexto e um motivo, né, de fazer a questão da meia maratona. Então, quando tu me ligou e falou assim, olha, eu quero fazer a meia de Bonito, é o que acontece. Muita gente me pergunta, e aí, será que eu consigo? Né? E aí eu disse para ti o que eu normalmente costumo dizer pro pessoal, quem vai me responder, quem vai me dizer se tu consegue ou não é tu. Tu que vai me mostrar se tu vai fazer ou não. O que eu te proponho é, vamos fazer uma trajetória, vamos iniciar um processo de construção de treinos até Bonito, e no meio do caminho a gente observa e diz, olha, foi viável, foi possível, não foi, porque eu tenho muito receio em dizer para a pessoa assim que não, olha, tu não vai conseguir, porque o que seria o talvez o mais lógico ou o mais óbvio de alguém que nunca tinha corrido na vida em julho querer se preparar para uma prova em dezembro, para uma meia maratona, que é difícil, uma meia maratona que não é fácil, a de Bonito é uma meia maratona que requer uma preparação pelo clima, que começa aí, que é dezembro, e altimetria, né? Eu não sei como é que tu foi, como é que tu acolheu isso que eu comentei, tipo, o cara veio jogar água, uma ducha de água fria. Não, porque eu conversava muito com o Rinaldo e acompanhava os treinos dele, eu sabia que não seria fácil, Vini, eu já tinha noção. Mas é aquela história, eu estava motivada e eu precisava de um desafio grande, né, Vini? Eu precisava ter um foco importante para me tirar daquele universo que eu estava. Então, eu achava que eu realmente eu conseguiria fazer, né? Eu pensei, não, eu vou mergulhar aí, porque eu estou vendo que aí, por aí eu vou ter uma válvula de escape boa, né? Eu percebi isso e eu acreditei até muito próximo ali que eu iria conseguir, tanto que você pode falar melhor que eu, né? Tava fazendo tudo certinho, né? A planilha redonda, redonda. Ocorreu que chegou ali próximo da corrida, teve um dia que eu acho que estava muito cansada, que eu tinha feito o Pantanal Extremo ali,
né? Fiz no domingo, aí eu tava, na época eu estava arrumando a minha mudança aqui para Santa Catarina, fiz no sábado, no domingo não descansei o dia inteiro, na segunda-feira corri 8 quilômetros e na madrugada de segunda para terça eu passei mal, né? Eu tive um episódio assim que não foi bacana. E aquilo ali que me travou para correr, foi a única coisa que me travou, porque caso contrário, acho que eu teria tentado o 21 em Bonito mesmo. Não, a Aí, decisão acabou sendo tomada durante a trajetória, né? Porque no fim das foi. contas, quando tu me comentou, eu imaginei até meio de bonito o que, que nós precisávamos ter, assim, da onde a gente vai chegar. Porque Isso. normalmente eu olho da onde a gente está partindo, faço a programação até onde a gente quer chegar, fazendo todo, olha, a gente tem esse tempo e vamos lá. No teu caso, eu fui olhando para onde a gente queria chegar, o que é um pouco diferente assim na preparação, mas é importante observar que eu fui primeiro para onde a gente quer chegar e vendo o que precisava ser feito e lancei tu nesse processo aonde a gente, como dali para ver como tu ia responder nos primeiros treinos e ver se era viável, porque também no momento em que a gente decide por um desafio desse, tem que ter uma margem ali para a gente fazer a evolução de uma forma segura, né? Sim. E aí, quando eu disse para ti que quem ia dar a resposta era foi impecável, porque se te propusesse assim, olha, Denise, a gente vai correr 2 quilômetros de costa, depois fazer uns polichinelo e depois dar umas cambalhotas, tu faria, tu tava Faria, fazendo, tu fez tudo. faria. Me entreguei nas suas mãos, né, Vinícius? Eu sabia que estava em boas mãos também, né? Tinha um referencial bom de Rinaldo e sabia que estava em boas mãos, então a minha parte eu tinha que fazer, porque o desejo era meu, né? E a minha parte eu estava fazendo. Mas, Não, assim, e tu independente. tu buscou nutricionista, tu começou a fazer Sim, fortalecimento, sim, tu fez sim. tudo o que tinha que ser feito, como eu costumo dizer aqui, né? O que tinha que ser feito, Isso. tu fez. Foi. Não, não fui de louca, não, Vini, sabe? E acho. Pô, eu tenho 56 anos, né, Vini? Tava com um ano a menos. Não dá, eu sei, tenho consciência plena de que um desafio desse tamanho. É engraçado, né? As pessoas. Eu tenho alguns parentes, e todo mundo deve ter um parente que acha só correr, põe um tênis, correr é só correr. Né? Não tem noção do que é, o quanto envolve, na verdade, é um estilo de vida, né, Vini? É. Muda muito, não é? Então, busquei, eu já tinha um nutricionista, mas aí entrei sério na dieta, um fortalecimento bem intenso, né, junto com o Rinaldo, bem específico para a corrida mesmo, e foquei no que eu queria, né, fiz tudo certo, aqui não estava, na Ah, verdade, que ele legal. exige muito de mim, né, mas a decisão de de fazer os 10 em vez dos 21 lá foi muito acertada, eu acho, sabe, porque Agora é esse ponto, porque daí no fim das contas aí tu tava, bom, assim, 55 anos, nunca tinha corrido, iniciou ali um processo muito pela motivação, que ao mesmo tempo eu como papel aqui é aquela coisa assim, não dá para tirar a questão da motivação de estar empolgado, mas ao mesmo tempo é te trazer essa empolgação e te dar o processo, dizer, olha, a gente precisa fazer isso. E aí vamos ver como é que tu vai se sentir. E no fim das contas tu foi fazendo, a gente foi aumentando as distâncias, tu foi cada semana a gente conversava, e aí, tá com dores, não tá? Vamos lá, blá blá blá. Seguimos até um processo até o que foi outubro, mais ou menos, quando a gente começou, eu acho que foi meados de novembro já, Vini, já era, já que a gente porque a decidiu não prova é no fazer, né? final, pode ser. É, foi lá, foi depois Vamos ver do se eu Pantanal tenho. Extremo ali, não lembro que data que foi. Mas ainda depois eu tentei mais um pouco, acho que foi meados de novembro ali que eu decidi fazer o 10. Tá, só para a gente ter uma ideia, assim, a gente estava fazendo em torno aí, a gente já começou correndo 22 quilômetros por semana, o que não é pouca coisa, então a gente já iniciou fazendo o que seria meia maratona, que tu faria num dia, nós fazendo em uma semana. Eu fiz ciclos mais curtinhos para a gente adaptar. Quando a gente chegou em 32 por semana, Uhum. quando a gente chegou no volume maior, que era 32, que foi final de outubro,
bem ali entre final de outubro e início de novembro. Ia começar os 2 dias. A gente trocou uma ideia. Eu disse, olha, Denise, o negócio é o seguinte, a meia maratona é assim, assim, assado, vai ser difícil por conta do calor, é uma prova bem complicada. Eu, na minha opinião, optaria por fazer uma meia maratona em outro lugar e não em Bonito. Sim, eu lembro E disso também. deixaria Bonito para fazer uma prova de 10K, porque daí 10K tu ia fazer super, não tranquilo, mas tu já ia Sim, fazer performando, tu já ia performar mais nos 10K e nos 21K tu ia chegar, tu ia salve se puder lá, né? ia Mas morrer. que ali tu me mostrou que tu faria, assim, no sentido de, tu tinha feito tudo. Uhum. Tinha feito todos os treinos, tinha feito todos os longos, não tava com dor, tu tava fazendo, acho que tu tava fazendo alguma fisioterapia de recuperação Eu muscular. procurei um osteopata, porque começou a aparecer uma dor no quadril, né? E Claro, acertei imagina. com o físio, e fiz físio também. Fiz físio, acertei com ele, e aí sumiu a dor até hoje, graças a Deus não voltou mais. Era só um Ah. ajuste mesmo. Não, e era um volume de treino grande, né? Uma preparação que a gente iniciou já alto para alguém que nunca Foi. tinha corrido. É, 55 anos, iniciar um processo para meia maratona e assim numa sequência pesada. Por isso eu encurtei os ciclos, fiz, a cada 2 semanas a gente já fazia uma de baixa para recuperar, fazia mais duas, recuperava. Uhum. E aí chegou ali final de outubro, a gente teve essa conversa. E aí, Foi, Denise, o que tu vai fazer? foi, foi. Mas eu volto a afirmar, só porque houve aquele único episódio que me fez mudar de ideia. Caso contrário, acho que eu teria feito, nem que fizessem 3 horas ou mais, mas eu teria encarado o 21 em Bonito. Mas foi uma decisão acertada fazer o 10, assim, porque a prova em si, ela foi, para mim, ela foi muito emotiva, muito, envolveu, assim, uma questão sentimental muito forte, porque era a prova que eu queria fazer em homenagem ao meu marido. Tanto que eu fui com a foto dele, que chamou muita atenção, nem achei que ia chamar tanta atenção assim, a foto. Mas, enfim, era uma homenagem, era entre mim e ele, sabe? E ele esteve comigo aquela corrida toda, sabe? Foi uma corrida, eu chorei do início ao fim, tô quase chorando, embarga a voz agora, porque a presença dele naquela prova especificamente foi muito forte, sabe, Vini? Muito forte o percurso inteiro. Então, eu ri e chorei o percurso inteiro. Foi uma prova que eu vou guardar no coração, não é porque era a primeira, não. Tem nada a ver comigo, sabe? Não é Claro. com Não, ele. e até eu conversei, na época eu contei para Poema toda a conversa que nós tivemos e tal, e a questão que eu sempre falo, assim, as pessoas têm as suas razões por querer fazer o seu desafio, assim como eu pensei em fazer a questão do caminho de ir até Fátima correndo, se pensar de forma racional era uma loucura. Todo mundo, eu mesmo sabia, pensava que era uma loucura, mas ao mesmo tempo tinha algo que me motivava, me fez treinar e justamente todo o processo que eu passei para chegar até lá foi justamente o que foi me transformando, foi o que foi me mostrando, foi o que foi me moldando. Então, quando alguém chega para mim com uma história dizendo, olha, eu tenho eu quero fazer daqui a 5 meses uma meia maratona, por conta dessas razões, por conta disso, eu preciso disso, como é que eu vou dizer para a pessoa assim, não faz, fisicamente até não é interessante, até por conta que nem tu falou, é um volume alto, o quadril já daqui a pouco dá um sinal, mas eu achei tão lindo o processo que tu disse assim, olha, eu vou fazer por conta disso. Eu falei, tá, ok, quem vai me responder se dá é tu que vai me dizer se é possível. E aí quando a gente vai semana a semana, construindo, tu vai fazendo, eu olho aquela construção e vou dizendo, ela vai fazer? Ela vai fazer esse negócio, se esse trem vai funcionar, porque obviamente quem vai me mostrar que dá é ela.
E foi, e eu disse, ela vai fazer. Só que aí eu tinha que também trazer uma visão geral, assim, uma opinião também de para poder escolher, para tu olhar todo o cenário e ver o que seria viável. Quando tu faz a prova, no fim das contas tu optou por fazer os 10K e eu disse, meu, vai ser uma prova animal, porque tu estava super bem preparada para fazer essa distância. Tu ia fazer bem, tu já tinha feito essa distância em treinos. é, Quando a gente chegou ali em dezembro, já estava rodando mais de 10 nos finais de semana. Já estava rodando Tá os fazendo longões. 14 já. Cheguei a É. 14, Vini. E ali nós tínhamos uma transição. Dos 14 nós íamos ou continuar subindo, ou dos 14 a gente ia deixar ali aquela base para fazer velocidade e chegar bem, né? E É. aí tu faz então essa prova aí concluindo para os 10K, que legal, né? Que foi um processo lindo assim da prova, toda a tua trajetória. Eu fiquei muito, muito emocionado na época. Porque ali tu entrega e tu fecha um ciclo ali, né? Daquilo Foi. tudo que tu passou te preparando para aquilo ali. E assim, não um ciclo da corrida só, é um ciclo a ver com a minha história, né? Claro. Foi assim, foi um marco na minha vida correr aqueles 10 quilômetros assim, bonito, assim, me achar capaz de fazer aquilo e a força mental que aquilo dá. Então, se eu conseguir correr aqueles 10 quilômetros, eu posso fazer mais. Então, eu não vou, eu tenho força aqui dentro para mais, sabe? Isso que é o bonito da corrida é mental, né, Vini? É. O físico, se você cuida, obviamente, se toma os cuidados que tem que tomar, ele vai responder, ele vai acompanhar. Você tem que ter a força mental para isso. E vou te E tu falar teve que muita disciplina também. Tu fez de uma forma que foi lindo ver, assim, o processo todo. Eu olho assim, toda a trajetória e como eu lido com o planejamento, com a parte. E foi bem isso mesmo. Tu foi me mostrando. A cada semana passava, mas só um pouquinho. Eu acho que ela vai mesmo. Ela vai mesmo, né? Deu tudo certo, tu conseguiu avançar, a parte da nutrição tava redondinha, tu tava fazendo. E aí, só que ficou aquela coisa, né? Tu tinha ainda meia pra fazer, era o teu, era onde tu a tava mirando. Larissa, a Larissa ainda falou assim para mim, mãe, mas se você vai fazer a primeira meia maratona já de cara e depois você vai fazer o quê? Espera mais um pouquinho. Tinha, Não, gente, tinha mais gente botando então trazendo a tinha ela água. preocupada também, né? No fundo, quem te ama se preocupa contigo, com a tua saúde, né? Lógico. E quem fica ali na linha de chegada, eu vivenciei isso com a maratona ali de Porto Alegre com o Rinaldo, assim. Você fica segurando o coração o tempo todo, ele tá nas mãos, né? É muito tenso para quem tá ali esperando, né? É. Você saber que o outro tá lá na sofrência e tá continuando ainda, e a gente que corre sabe quando você perde, chega naquele limite das forças que você vem só na mente ali, é muito difícil. É E aí, muito no fim difícil. das contas, foi isso. A tua meia maratona oficial acabou sendo lançada para Porto Alegre em junho do outro ano. Então, ali fez em dezembro bonito e ficou para junho de 2024, 23, agora esse ano, Foi. para fazer em Porto Alegre. Isso porque daí já é uma meia maratona completamente plana. Tu já teria todo um ciclo, um semestre para treinar, tu já teria feito a prova de Bonito, que 10 quilômetros ali também é uma prova desafiadora, tu tem o clima que é pesado, que é dezembro, e agora tu já está fazendo uma meia plana. Como é que foi todo esse processo de espera? Porque no fim das contas, imagina aquela coisa que tu queria fazer, ficou um semestre para frente, que parece uma eternidade, né? Mas não, Vini, assim, eu Não? acabei. Não, não, porque, como eu te falei, a minha motivação para correr não era a prova, né, Vini? A minha motivação para correr era especificamente vencer o luto, né? Não deixar, não mergulhar na dor. Então, os treinos diários me ajudaram muito. Sabe, eu tava assim, um dia tava mais triste, tinha dormido mal, vou correr, sabe? Então, o correr, aquele momento da corrida, ele me ajudou muito e continua me ajudando até hoje, né, Vini?
esse momento da corrida, eu acho que você dá aquela desligada de chave, assim, dá uma relaxada, e teu cérebro precisa disso, sabe? Teu emocional precisa. Então, até hoje, prova é fantástico fazer, mas o ciclo inteiro, ele é mais legal do que a prova. É, Fazer o dia a dia, essa luta diária, assim, contra você mesmo, isso é muito mais forte do que a prova, Vini. Sabe? Quando chega lá, você encerrou o ciclo, você olha para trás, a prova, exato, logicamente, a prova é a cereja do bolo, exato, mas você olha para trás, assim, para pensar tudo que você fez, quantas vezes você exato. saiu para correr sem vontade alguma. Pelo contrário, tua mente gritando, para, não vai, não vai. E você, não, eu vou, você põe o tênis e vai. Puxa, Vini, isso é muito forte. Isso é Não, e exatamente por isso esse quadro aqui, Denise, porque daí a gente olha, as pessoas às vezes olham o Instagram ou daqui a pouco vê aquela coisa da prova, acho bonito porque é a prova, tá? Mas cara, isso. ninguém vê ali o dia a dia, né? E no fim Exato. das contas, quando tu conta todo esse processo, não é que, nossa, que maravilha, Denise, né, sempre treinou legal, não sei o quê. Não, é uma luta diária, tu vai lá, quando eu vejo o verde, quando eu digo assim, quem vai me responder se é possível ou não é tu, é justamente porque não é só um verde. Para mim aparece o verde, mas a minha alegria, a minha satisfação de ver aquele verde feito é porque eu sei que tem uma história ali, cara. Se tu fez aquele verde é porque tu saiu de casa, é porque tava chovendo e tu foi, é porque tu tava com dor e tu foi, tu torceu o tornozelo e tu tava lá e foi. Enfim, tu faz todo o processo. Eu sei que tu acordou cedo e foi. Então, cara, é demais esse processo todo, é maravilhoso. E tu sempre deu show nisso, né? Sempre deu aula sobre isso, sobre disciplina, sobre ir lá e fazer, né? E teve a torção de tornozelo nesse meio caminho também. Ainda teve. Porque daí, claro, passou os 10, a gente iniciou o Foi. processo para meia de Porto Alegre, eu falei, vai ser agora uma barbada. Se ela em 5 meses já me mostrou que ela iria fazer, em 6, tendo passado por esse processo dos 10, vai ser uma barbada. Aí passou, acho que foi o quê? Fevereiro ou março? Março. Fevereiro, Março. março. Início de março. No início de março tem uma prova em Floripa, em Bombinha. Balneário, Bombinhas. Bombinhas. E tu torce o tornozelo, fica Feio, feio, inchado. feio. Torci feio. Aí o mês inteirinho parado só na fisioterapia. Só. Minhas Nada de. paradas, E bicicleta, né? físio. E Quando bicicleta. volta, tu volta aquela coisa, tem o processo da confiança, de ver se tu vai Isso. sentir ou não. E eu, ai, Caramba, é meu difícil, Deus. hein? É difícil. O retorno é complicado, É Vini. Muito difícil, medo de machucar de super, novo, né? é super. Muito medo de machucar de novo. E ainda dói, né? Ainda dói. Embora o pé esteja bom, ele não estava mais. Na verdade, o que venceu, ele continuou muito tempo inchado. Então, a acupuntura que me ajudou a desinchar. Não foi nem a fisioterapia, foi a acupuntura. Mas ele ainda doía um pouco, sabe? Dependendo da extensão da corrida e onde eu corria. E aí eu voltei aqui para Santa Catarina. Aqui tem um problema sério, porque aqui chove muito, todas as ruas elas são muito abauladas nas pontas, né? Uhum. Então, para você correr ali, é complicado, tá sempre forçando o teu tornozelo, né? Então, eu estava procurando pista, correndo aqui na pista do condomínio também, e tentando evitar, mas uma hora ou outra, quando dependendo do percurso, você tem que pegar. Mas aí, não sei, você deve lembrar, teve uma outra prova em Bonito, que acho que eram 10 quilômetros, né? Não chegava bem a 10, 9 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui quando é que foi. Lembra-se? Isso. Eu não lembro quando foi ali, mas foi antes da meia, de bem antes, acho que um mês antes, mês de maio, acho que foi. Tinha mais uma lá. Muito bonito Live Run. Daí no fim das contas, com a função da torção, deu aquela coisa, vamos. O É, que, o que era um processo que ia ser já fácil, fácil, isso. tranquilo, a gente entrou, foi em final de abril, 30 de abril, 9,6, eram 6 milhas, né? Isso. É isso. Porque os 10K em Bonito, tu já fez em 1h03, que já é um tempasso para Bonito, e foi a tua segunda prova de 10, porque tu fez o Pantanal Extremo, que não é de rua, é um pega-trilha e tal. E aí, no final das contas, em final de abril, foi quando tu fez mais uma prova, então, de 10K aí, era 9,6, 6 milhas.
Que foi uma antes, exatamente antes da Maratona de Porto Alegre. Acabou tendo junho, maio, como depois dessa prova. E aí tu chega então para encontrar a galera, conhecer o resto do time pelo Brasil aí, da Action. Como é que foi a viagem, como é que foi a experiência de fazer. E aí a meia foi tudo certo, Foi, né? então, não, assim, foi como, assim, quando eu falei para ti, assim, foi muito especial essa prova também. Acho que cada prova tem sua história. Falar essa é muito especial também, todas são, né? Mas essa especificamente tem encontrado pessoal, assim, porque eu vou ser sincera com você, eu sou uma pessoa um pouco arredia, é da minha personalidade ser assim, né? Então, eu tenho o primeiro entrosamento para mim ele é um pouco difícil, né? Assim, primeira. E aí já cheguei lá, já estava a Paty me esperando, junto com Cíntia. Daqui a pouco já chega Flávio lá com a plaquinha. Eu tenho aqui a plaquinha, quer ver? A plaquinha Que que ele fez, legal, cara. eu guardei em algum lugar aqui. A plaquinha que ele fez para mim, eu não sei, mas ele está aqui. Ele fez uma plaquinha para me esperar, que o patrocínio era um pão francês, porque porque ele pediu para Rinaldo alguma referência a mim, Rinaldo falou, ela adora pão. E ele falou lá, atleta Denise, patrocínio pão francês. Achei hilário, sabe? Achei muito Ah, carinhoso, Flávio, assim. gente E boa. os três, Cíntia, Flávio e Paty, assim, foram impecáveis. O que eles fizeram por nós ali foi muito bonito. Encontrar com todo o pessoal ali. Foi muito assim, foi diferente, sabe, Vini? Me senti muito acolhida, assim, foi muito gostoso e foi uma prova alegre, sabe? Encontrar todo mundo, ver aquele acolhimento de todos, ver aquele entrosamento de todos. Eu achei tão lindo aquilo, sabe, Vini? Todo o percurso, assim, da maratona, né? Que eu fiz a meia no outro dia, assim, da maratona. O quanto um estava ajudando, incentivando a emoção das meninas que estavam fazendo, né? A Carol, que um dia antes eu já estava chorando, achei aquilo lindo, assim. E no final, quando eu voltei para casa, eu falei, caramba, olha que final de semana alegre, assim, eu acho que até comentei contigo, sabe? Eu pensei assim, puxa vida, eu achei que eu não ia ter mais essa alegria na minha vida, sabe? Eu achei que tudo era ainda meio cinza, né? E ainda é um pouco assim. Mas de vez em quando tem uma brecha, assim, e aquela corrida, assim, como um sol num dia de chuva, sabe? Abriu aquele sol, assim. Acho que a melhor forma de explicar como eu me senti, assim, com todo o grupo ali, com todo mundo, foi muito bonito. Para mim foi muito especial, sabe? Muito, e Que vou guardar legal. todos eles no coração para sempre. Foi muito legal, Que muito bom. massa. E dali então a gente consegue entregar, fazer a nossa meia maratona, Isso. fazer o processo todo, fechando mais um ciclo no sentido de que daquele sonho lá da largada da maratona de Campo Grande, tô ouvindo aquela história de dizer eu vou fazer esse negócio também. Praticamente um ano depois, tu estava fazendo então a tua primeira meia maratona, para quem nunca tinha corrido. É, E não só isso, porque daí além de fechar esse processo maravilhoso, uma prova top, super bem feita, consciente. Um mês depois, quando é que foi? Quanto tempo depois? 2 meses depois? Três 2 meses. meses depois, junho, julho, 2 meses depois. Dois Isso. e meio. Tem a maratona de Floripa, e aí repetimos já, porque estava tão bem feita toda a preparação, todo o ciclo, que vamos aproveitar esse embalo aí que tu já tinha feito. Floripa é uma prova boa também de fazer, é plana de fazer, o clima é super bom. Isso. Vai de novo, aproveita então todo esse clima e vai de novo. E agora esse final de semana tu acaba de concluir a meia maratona na maratona de Floripa também. Isso. E assim, foi uma prova boa de fazer também, mas ela é uma prova que ela engana um pouco, Vini, sabe? Tem um vento muito forte, né? Um vento, a temperatura estava boa, estava 14 graus, então não tava um clima gostoso, mas o vento muito forte, ela tem muito falso plano também, sabe, Vini? A altimetria dela, no meu, acho que deu 60, se não me engano, mas ela tem as subidinhas, né, que são rápidas, mas ela tem bastante falso plano também. Então, é uma prova que exige um pouco. Só que, assim, de novo, né, Vini, a preparação. Eu vim para cá, então, eu fui para Porto Alegre e fiz um tratamento de fortalecimento muito bom aqui. Então, eu estava fazendo musculação 2 dias na semana, eu fazia fisioterapia um dia e um outro dia eu fazia com o Rinaldo treinamento só para corrida.
Isso mudou, assim, eu senti que mudou muito de Porto Alegre para essa, eu fiz muito mais tranquila, essa que eu curti em Porto Alegre, depois dos 18 eu tinha morrido, né, fui só na força do ódio, como dizem. Aqui não, quando eu vi a placa do 18, eu pensei, puxa, já vai acabar, que dó. O que, mas já? Foi exatamente essa sensação, puxa, já vai acabar, que dó. Sabe? Foi uma prova gostosa, consciente, assim, eu curti mais o caminho, eu consegui olhar mais, assim, tava com a postura melhor para correr, então isso me economizou mais energia, sabe? Eu poderia ter dado um pouquinho mais, eu queria ter feito um RP melhor, mas como eu estava sozinha, eu fiquei com um pouco de medo. E interessante, nessa prova teve muita mulher, eu não vi nenhum homem, muita mulher passando mal, sabe, vomitando ao longo do caminho, desistindo, sentada. Achei estranho, mas acho que o pessoal achou que era só correr e foi sem preparação, sabe? Tinha gente que caiu na minha frente, também teve 2 mulheres que caíram, tropeçaram na tartaruga ali do meio da pista e caíram. Então isso tudo foi me deixando um pouco mais receosa, porque eu sabia que estava sozinha, e aí, se dá uma zebra aqui, quem vai me socorrer, né? Então eu dei uma travada por causa disso, assim, segurei um pouquinho, mas eu estava fisicamente muito melhor do que eu estava em Porto Alegre. Sabe? Não, e é isso, tu acabou fazendo todo esse processo com calma, e não é a última, né? Não é aquela coisa assim, não é a última prova, tu tá ali concluindo, tu vai fazer bem, tu fez a tua melhor marca, tu baixou em 3 minutos a tua marca em questão de 1 mês e meio, 2 meses e meio ali depois, tu já tá fazendo outra, de algo que tu nunca tinha feito, já repetindo, fazendo ainda melhor, tempo melhor, corrida melhor, a sensação ainda melhor. E, cara, é um processo que segue, né, agora em outros desafios. Então, fico muito, muito, muito orgulhoso, muito feliz de ter participado desse processo. Só tenho eu que te agradecer, assim, porque a confiança, tudo que tu fez, todo o processo que tu fez, no fim, me ensina muito também, traz muita motivação para os meus treinos, que é que nem tu falou antes, né? A gente vê só coisa, mas o dia a dia, da mesma forma para mim, eu acordo aquela coisa, cada dia é uma batalha para conseguir treinar, o tempo entre trabalho, família, fazer tudo que tem que ser feito requer uma disciplina muito mais do que motivação. E aí para mim também, quando eu olho meus treinos aqui, estou trabalhando e eu vejo que a pessoa tá lá fazendo os seus treinos, fazendo tudo que tem que fazer também, pô, tem que ir também, né? Eu tenho que acabar fazendo a minha parte, né? Joga a responsabilidade, eu jogo para aí, vocês jogam para cá, né? E aí a gente vai trocando essa responsa. Não, eu fiz a minha parte, vai lá. E tu sempre joga essa responsa de volta, tu nunca falhou. Eu falei, tem que ir então. Tá bom, eu vou. E aí eu quero muito te agradecer. Obrigado, Denise, por compartilhar o teu tempo também agora, por compartilhar a tua história, por trazer essa trajetória maravilhosa, linda de superação, de desafio. Fico muito orgulhoso. Obrigado. Eu que agradeço, Vini. Assim, é um desafio para todos, né? Cada um tem a sua luta diária, né, Vini? Não é. Até quem não vai é por uma razão forte. Só o fato de estar aqui, isso eu acho bacana e acho que é legal a gente estar sempre falando. Pô, você saiu da tua zona de conforto, levantou, tirou o bumbum do sofá e foi correr. Puxa, isso já te coloca num patamar bem acima, né, Vini? Você já está vencendo a você mesmo, isso já é tão bonito. Então, eu acho que cada um na sua luta, a história de todo mundo é bonita. Seu desafio tem uma história bacana para contar. Daqui a pouco a gente volta aí daqui a uns meses já para contar então da tua maratona, é isso? Olha, não me conte. Contigo eu não arrisco, nem coloco já essa ideia, porque eu sei que se botar a ideia, tu vai dizer, então tá, onde eu me inscrevo? Ai, meu Deus, não deixa assim. Não, já, eu vou fazer mais algumas, acho que ano que vem, mas 2025 com certeza. Em Tóquio daí, quando a gente for fazer o nosso camp, o terceiro camp da Action Run vai ser em Tóquio, daí a gente faz lá então. Isso aí eu combinei com o Flávio me convidou, pode colocar meu nome na lista lá.
Que massa, que massa. Você que nos acompanhou até aqui, agradecer também aí a tua audiência, dizer que na semana que vem nós voltaremos com mais uma história, mais um caminho. E, pô, Denise, sem palavras, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Vini. Muito obrigada a você pelo companheirismo até aqui, pela compreensão também, pelas dicas, pelos freios que você me coloca. Obrigada sempre, Vini. Obrigada mesmo. Valeu, valeu, moçada. Semana que vem voltaremos.